Olá amigos, olá irmãos, queremos agradecer a presença de cada um, agradecer a presença da minha família que também está sempre aqui com a gente, dando uma força, participando. E estamos aqui mais uma vez nesse projeto da nossa live, desse culto no lar. Meu agradecimento também ao Adriano que está aí nos apoiando, dando a casa, para nós podermos trabalhar e também nos ajudando com a filmagem. E como sempre fazemos, queremos compartilhar com vocês alguns louvores e logo na sequência uma palavra, e no final nós falaremos novamente através de mais um louvor com a sua vida. Que Deus possa te abençoar nesta noite. Se você puder, compartilhe essa mensagem, compartilhe esse link em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar por esta noite, por cada pessoa que se dispôs a estar aqui novamente para receber a tua palavra. Que teu Espírito venha sobre cada coração, Senhor. Pai, tudo isso não é feito só, Senhor, por fazer, mas há um propósito, Senhor, em tudo que está debaixo da terra, que conectamos ao teu céu, ó Pai, para que tu atues em cada vida aqui presente, Senhor, em cada vida, Senhor, do outro lado dessa câmera, Senhor, e que as tuas palavras toquem o nosso coração nesta hora. É o que nós te pedimos, debaixo da tua direção, em nome de Jesus. Amém? Louva conosco, amado. Esse é um louvor que eu creio que a maioria conhece. Já é do grupo das mais antigas, mas que tem uma palavra que continua viva e atualizada em nossas vidas. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Essa é a nossa oração, Senhor. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste
enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e aí adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Vem, Espírito. E aí adorarei. Nessa noite, enquanto te adoramos, Espírito de Deus, ao Deus do se meu faz amor. presente nesse lugar, porque tu és o nosso Espírito, Espírito, Tu tens a liberdade de atuar neste mundo. que desce como fogo, Esta adoração, Senhor, vem como em Pentecostes paz sobre cada vida aqui, Senhor. e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Deus, que desce como fogo, longe para sempre. E assim como vem como em fizeste lá em Pentecostes Pentecostes, no meio dos teus apóstolos, e enche-me tu podes de fazer no novo. meio de nós, Senhor, enchendo cada uma de nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós teremos mais de uma adoração e logo na sequência a palavra. Adore, sempre com esse sentimento de não só cantar, mas prestar atenção em cada palavra e fazer desse louvor uma oração. Sopra-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até mim, se ache só a ti.
É sempre bom adorarmos ao Senhor, e quando nós vemos que não é só letras, mas sim uma adoração que realmente é uma oração que nós fazemos ao Senhor. Só o Senhor para sondar os nossos corações, e que Ele possa estar sondando nesta hora realmente esta palavra e trazendo não aquilo que o pastor, o pregador, ou quem quer que seja queira trazer, mas aquilo que verdadeiramente o Espírito deseja trazer a nós. Porque eu não posso conhecer o teu coração na integralidade que Deus pode conhecer, mas Ele pode, e Ele vai fazer por nós. Amém? Amém. Quero dividir um texto com os amados irmãos, tanto da live quanto meus parentes aqui comigo, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 15. Eu vou ler um versículo para ganharmos um pouquinho de tempo, mas depois nós comentamos o texto. Creio que é um texto conhecido de parte dos irmãos, de amigos, porque talvez uma das parábolas mais conhecidas que Jesus nos contou. Em Lucas capítulo 15, versículo 32, diz assim: mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Amém? Pai, nós queremos colocar esta palavra diante de Ti, Senhor. Tu sabes, Senhor, os nossos propósitos, Senhor. Tu sabes, Senhor, que a busca é sempre para o melhor para Ti, pela salvação de cada uma de nossas vidas, para que cada um possa ser rendido a Ti, Senhor. Por isso, fala conosco nesta hora. Nós entregamos toda a ministração, toda a palavra diante de Ti, em nome de Jesus. Amém? Quantos daqui conhecem a parábola do filho pródigo? Todos conhecem? É interessante que durante muitos anos a igreja contou essa parábola, e pelo próprio título sempre focou num único filho, que era o conhecido filho pródigo. Mas é interessante que Jesus, Ele vai narrar um texto e vai contar a história de uma família, e nessa família havia um pai e dois irmãos. E por que Ele usa essa referência? Ele quer falar ali com o povo dele, com aquelas pessoas que ali estão, dizendo: olha, eu quero que vocês entendam que o meu pai, Deus, é como se fosse esse pai da parábola. Mas além desses pais, há dois tipos de filhos. E durante muito tempo a igreja focou em um único filho, mas eu quero trabalhar um pouco hoje o aspecto desses dois filhos. É interessante que a Bíblia diz que o filho mais novo, ele chega para o pai, e por algum motivo ele diz: olha, pai, é o seguinte, me dá a minha porção da herança, que eu vou fazer meu caminho.
colocando numa linguagem mais atual, pai, de alguma forma eu cansei. O Senhor tem uma estrutura, o Senhor tem fazendas, o Senhor tem seus campos. Eu te acompanhei até aqui, mas não é o que eu quero para mim. Geralmente a gente diz que o filho caçula é aquele mais ousado, o filho mais velho geralmente é aquele mais caseiro, nem sempre, mas em geral, e talvez aqui pela história também. O caçula vem e diz, pai, eu vou sair fora. E pai, eu preciso de uma coisa que não é muito comum. Pois eu preciso que você me adiante a herança. Qual é a minha parcela nisso? E curiosamente, nós poderíamos dizer, puxa vida, mas espera aí. O que um pai em sã natureza vai dizer, filho, você entendeu o que você está me pedindo? Você está pedindo minha herança. E herança, ela tem uma regra. Espere eu morrer. Depois da nossa morte, se você estiver aqui, for digno, você recebe. Mas não, o pai, de alguma forma, ele faz um adiantamento dessa herança. Ele diz, filho, está decidido? Está tudo decidido. Então, está aqui sua porção. E eu fico imaginando um pai rico dando uma herança, nem que seja uma porção dela para o filho, e aquele filho que sempre viveu debaixo das asas do pai, imaginando que encontraria as mesmas facilidades lá fora. E de repente ele começa a consumir aquele dinheiro sem se preocupar em economizar, sem se preocupar com outras questões. E a palavra de Deus diz que em um momento tudo aquilo vai se embora. E agora ele se vê no aperto porque ele falou, pai, olha, me dá a sua herança. Então se ele pede para o pai herança, simbolicamente ele estava quase que dizendo para o pai, pai, a partir de hoje, de alguma forma você morre para mim. Porque eu só posso pedir a herança quando o natural é quando da sua partida. Agora, se eu estou pedindo a herança, de alguma forma eu estou simbolizando que a nossa relação se acaba aqui. Então como fazer? Voltar? Não. A Bíblia diz que ele vai trabalhar e colocam ele para trabalhar com porcos. E entenda que nós estamos falando de uma parábola contada por um judeu para judeus em geral. E entenda que o Velho Testamento, ele condenava o alimento do porco, ou seja, para o judeu, o porco era algo imundo. E por isso eu entendo a referência de Jesus quando ele diz, olha, ele chegou num estado tal que ele foi trabalhar para alimentar porcos. E pior que isso, o estado dele foi piorando, a tal ponto de ele desejar a comida dos porcos. Mas a parábola vai dizer e nos contar que em algum momento bate uma reflexão nele. Talvez a dor, talvez o momento que ele estivesse vivendo faz com que ele pensasse em coisas que ele não pensaria em geral. E ele diz, sabe de uma coisa? Os empregados de meu pai são melhor tratados do que eu estou sendo tratado aqui. E então ele resolve tomar uma atitude, olha, eu vou voltar. Mas, como eu pedi a herança para o meu pai, não é digno voltar para o meu pai e dizer, pai, me aceita como filho. Porque é como se ele tivesse morrido para mim. Então eu vou chegar lá e vou dizer, me aceita como servo, como um trabalhador. Porque teu trabalhador tem uma condição melhor do que a minha. E diz então que ele volta e começa a tomar o caminho para casa. E diz que o pai então, eu fico imaginando o pai ali naquela porta, talvez todos os dias saindo à porta, olhando o campo, e avistando talvez a possibilidade de quem sabe seu filho regressar.
E a Bíblia não conta quanto tempo isso demorou, mas a Bíblia conta que quando o pai o avista, o pai o recebe e manda seus servos prepararem uma mesa, porque o filho retornou à casa. Mas a Bíblia vai contar então, um segundo momento, através de Jesus, que havia um outro irmão, o irmão já que estava na casa, que trabalhava no campo, que teoricamente sempre fez todas as coisas corretas. Mas olha a reação desse irmão. A Bíblia diz que esse irmão olha para aquela situação e diz: opa, o que está acontecendo aí? E ao invés de ele ir para o pai, olha o que esse irmão faz. Ele vai para um dos servos e pergunta: viu, o que foi? O que é esse movimento da casa? Você não está sabendo? Seu pai mandou preparar um grande banquete, afinal seu irmão retornou. E aí nos é estranho, porque em geral os irmãos que se amam, eles iam dizer o quê? Que bênção, meu irmão voltou, que bom, então não iremos mais ficar separados dele, não. Mas ele cria um sentimento dentro dele dizendo: espera aí, eu trabalhei a vida inteira que nem escravo, fiz tudo o que meu pai mandou, e agora meu pai nunca preparou nenhum cordeiro para mim, e para ele prepara um banquete. E o pai então vem e finaliza esse texto dizendo: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e se achou. É interessante, quando nós analisamos então, depois de contar a história e vocês entenderam um pouco do que se passou, já separaram algumas coisas aqui. O irmão mais novo, apesar de ser mais inconsequente e ter essa visão de pegar as coisas e dizer: pai, me dá herança, eu quero fazer a minha vida, a Bíblia mostra que ele tinha um grau de liberdade com o pai. Afinal, quem é o filho que vai ousar diante do pai pedir a herança se não tiver algum grau de liberdade, de intimidade? Mas qual era o erro desse filho? Que ele não tinha maturidade suficiente. Só que daí você olha para o outro filho e você diz assim: olha, esse outro filho é o exemplo daquilo que é perfeito. Ele sempre trabalhou no campo, ele sempre fez as coisas que o pai mandou, que a mãe mandou. Olha, ele nunca esteve ausente, ele cumpriu todos os atos dele. E daí nós começamos a ter certas surpresas, porque quando seu irmão volta, perceba que um filho que é íntimo do pai, ele vai em quem para perguntar o que estava acontecendo? A regra seria: eu vou direto para o meu pai, eu tenho intimidade com meu pai. Mas ele vai para quem? Para o servo. E a Bíblia mostra que ele vai perguntar então para o senhor da casa o que estava acontecendo. E o que isso mostra? Que apesar de ter uma vida inteira dentro de uma casa, apesar de estar próximo, entre aspas, do pai, ele não era íntimo do pai. Então é um conflito entre o filho mais novo, que era íntimo, mas que em algum momento desentendeu-se e deixou de lado a paternidade que ele tinha no pai, e o filho mais velho, que sempre trabalhou,
mas trabalhava como escravo. E olha o que o pai diz para ele: filho. Ou seja, o pai já localiza ele dizendo: filho, em outras palavras, você está entendendo que você não é meu empregado? Você está entendendo que você é meu filho? E que tu sempre estás comigo? E agora olha o que o pai fala para esse filho mais velho: e que todas as minhas coisas são tuas. O pai está dizendo: você até hoje esteve comigo, mas não compreendeu essa base. O pai está dizendo para o filho: você esteve comigo, você se chama de meu filho, mas você trabalha para mim como escravo, como alguém que tem um senhor, como alguém que no final do mês precisa receber um crédito. E daí Deus começa a falar aos nossos corações sobre esses dois tipos de filhos. E Ele começa a dizer que os dois precisam sim de uma direção, mas os dois também têm algo a ensinar. Quantos de nós começamos a conhecer Jesus e colocamos Jesus dentro de um quadrado? E dizemos: não, olha, veja, eu aprendi aqui, ó, deixa eu colocar no papel aqui o que eu preciso fazer. Olha, para eu chegar no céu, eu preciso fazer isso, fazer isso, fazer isso. Olha, eu tenho que orar de tal hora a tal hora. E não que você se organizar, não que você ter um certo cuidado com as coisas não seja bom, mas às vezes isso toma conta de nós de uma tal forma que Deus começa a olhar para nós e dizer: espera aí, o que vocês estão fazendo? Vocês estão vivendo a verdadeira fé ou uma religião? Porque a fé, nós temos uma relação de pai e filho. Já na religião, nós temos somente uma relação de senhor versus escravo. O que eu vou fazer para Deus me dar aquilo? Deus, se eu fizer isso para o Senhor me dará aquilo? Deus, se eu deixar de fazer isso, o Senhor fará dessa forma? E começamos a colocar Deus, começamos a colocar a nossa fé, a nossa relação com Deus dentro de um quadrado. Só que o tempo vai nos cobrar, porque todo aquele que serve o Senhor com peso, chega uma hora e ele diz: olha, eu não quero mais, eu estou cansado. E o grito desse filho mais velho, talvez era a primeira confissão verdadeira dele, porque quando ele diz: olha, eu estou que nem um escravo, eu estou aqui no campo dessa forma, sempre fazendo tudo certinho. Você sabe qual é a tradução do que ele estava dizendo? Olha, tudo que eu fiz até hoje foi mera religião, mero fingimento. E talvez o grande problema dos nossos tempos, amados, e talvez de muitas épocas, foi que eles não entenderam essa parábola. E quantas pessoas começaram bem, mas foram tomadas pelo sentimento da religião, foram tomadas pelo sentimento de que eu tenho que fazer certas coisas para obter outras. Mas aí você pode me dizer: mas pastor, não é certo fazer as coisas corretas? Não é certo fazer as coisas que estão nos mandamentos, na Bíblia? Sim, mas é a maneira como você faz. Imagine um pai, o filho chega e está lá numa loja e ele recebe o salário dele do mês lá, sei lá, é R$2.000. E é o primeiro salário que ele recebe,
E ele diz assim: eu vou surpreender meus pais. O pai está precisando de um sapato, a minha mãe de uma bolsa, e eu vou no shopping com esse primeiro salário, e eu quero comprar o sapato que minha mãe deseja, o sapato que meu pai deseja e a bolsa que minha mãe deseja. E chegando na casa, ele diz: olha, pai, mãe, eu estou tão feliz com o meu primeiro salário, eu estou tão grato por vocês terem me preparado para isso, por hoje eu poder trabalhar, que eu não tive outra intenção senão querer agradar vocês, querer honrar vocês e dizer: olha, essa é apenas uma lembrança de tudo que vocês têm feito por mim. Agora imagine essa mesma situação da seguinte forma: o filho ganha R$2.000 e o pai chega lá e fala: filho, é o seguinte, você recebeu R$2.000, né? Então é o seguinte, a sua mãe, não sei se você sabe, ela está precisando de uma bolsa, e seu pai de um sapato. Agora você vai contribuir com a casa. Então, você vai comprar a bolsa e vai comprar o sapato com esse valor que você recebeu. O filho vai, compra, traz aos pais. Você vai dizer: pastor, parece a mesma coisa. Afinal, era o mesmo sapato e a mesma bolsa, mas atitudes totalmente diferentes. Não que o sapato que foi comprado por uma exigência do pai não fosse bom, não que a bolsa que foi comprada por uma exigência do pai não fosse bom, e não que o pai por vezes não vai ter que ser mais sério, mais firme e ponderar algumas coisas para os filhos, mas que alegria do coração do pai de ver um filho que o honra sem ele precisar dizer, de ver que esses valores estão dentro dele, porque ele olha para o pai e para a mãe não somente como duas pessoas distintas, mas ele olha para o seu pai e para a sua mãe como uma única família, ou talvez como um único complexo em si. E ele diz assim: o que eu faço para minha mãe é como se fizesse para mim. O que eu faço para o meu pai é como se fizesse para mim. E entenda que o coração de Deus não é diferente disso. Tem pessoas que ouvem a Deus porque Deus simplesmente dá uma ordenança: não faça isso, não faça aquilo. Bom, Deus mandou, Ele é Pai, vamos fazer. E talvez nós, no início da fé, talvez nós, quando estamos começando no Evangelho, temos um pouco dessa tendência. Talvez pela falta de experiência, pela falta de maturidade. Eu vou servir a Deus, não, porque hoje é o dia. Por que você vai na igreja? Porque hoje é domingo. Por que você vai? Porque minha mãe ia, meu avô ia, meu bisavô ia, e eu vou também. E é interessante que aquele filho passou anos, e eu fico imaginando aquela pessoa, anos de convivência com Deus, e ainda se entendendo como empregado, ainda entendendo que ele tinha que apresentar para o pai: pai, esse mês eu fiz isso, esse mês eu colhi isso lá no campo, pai, esse mês os lucros foram esses, veja aí, pai, o que eu tenho de direito. E quantos chegam para Deus: pai, olha aqui, isso é o que eu fiz hoje, isso é o que eu fiz amanhã, e o que eu tenho de volta? E infelizmente, até dentro das igrejas que não pregam um evangelho genuíno, que dizem assim: vem aqui no altar, dê seu dízimo, porque Deus vai te dar 100 vezes mais. E o sujeito vai lá, dá dízimo, pensando assim: então se eu der R$1, a Bíblia está dizendo 100 vezes mais, então eu vou receber R$100. Imagina se eu der R$100, então eu vou receber 10.000. E Deus olha para aquilo e diz: filho, você é filho. Por que viver como escravo? Porque nós vivemos como um peso. A maior alegria é quando nós descobrimos para que fomos feitos.
e as coisas não são mais pesadas. Eu, quando pequeno, nunca me imaginei que eu estaria à frente falando de Deus. Eu me considero uma pessoa, em regra, tímida. Aqueles meus familiares que estão aqui me conhecem. Então, talvez para o tímido, eu nunca me imaginei estando à frente falando. Mas o que eu posso testemunhar é que quando eu senti de Deus esse chamado de transmitir a palavra, eu entendi o que é você estar no centro da vontade do Pai. E não se tem mais peso. Eu não estou aqui porque Deus falou que você tem que ir tal domingo ou tal sábado lá, e você tem que fazer para você ganhar ponto no céu. Não! Mesmo que Deus falasse que a conversa ia encerrar aqui na terra, eu faria isso pela alegria, pela satisfação que eu tenho em Deus e por tudo que Ele tem feito na minha vida. Mas nós sabemos que tem um céu, nós sabemos que tem um depois. Mas que alegria, sabe, quando alguém aceita Jesus e diz assim: olha, eu aceitei Jesus, opa, eu entendi que tem um depois, que tem um céu, que tem uma terra. Mas que alegria chegar igual o grande evangelista Billy Graham e dizer: olha, ainda que não houvesse céu e não houvesse terra, ainda assim eu serviria esse Deus por tudo que Ele é em mim. E sabe, quando a gente tem esse valor, esse mesmo Billy Graham, chegaram para ele e falaram: Billy Graham, você é o grande evangelista do século XX. Billy Graham, você já evangelizou quase todo mundo. Apenas diz os estudos que ele só não esteve em 4 nações de toda a terra durante a vida dele. Foi o homem que mais passou por todas as nações da terra. Ele era um americano. E então chegaram para ele, o presidente Billy Graham, que foi presidente, que fez as cerimônias de muitos outros, que foi o pastor que fez a cerimônia de muitos outros presidentes dos Estados Unidos, e falaram: sabe de uma coisa? Você tem uma boa oratória, você tem uma boa formação, você devia se candidatar a presidente dos Estados Unidos. Porque se você se candidatasse, você certamente ganharia. Sabe o que Billy Graham falou? Ele falou: eu não posso jamais aceitar algo menor do que Deus me deu. Você entende o coração daquele que tem o Pai como Pai? Não como Senhor simplesmente, não como alguém que coloca ele para ser escravo. Ele diz: sabe, o meu lugar é ser pastor, é ser evangelista. E não é só porque eu escolhi, mas porque Deus escolheu para mim, e o meu prazer são nessas coisas. E então, ainda que sendo presidente dos Estados Unidos, isso não seria tão grande e tão bom quanto viver o que Deus tem. E talvez se nós pudéssemos falar hoje: pastor, mas aonde está o meu coração? O quanto eu me sinto só servo, ou quanto eu me sinto só filho. Eu te digo, essa porção dessa certeza que nós temos, ela começa a sinalizar dentro de nós. O que sentimos quando falamos de Deus? O que sentimos quando falamos de Jesus? E para você também que está aí do outro lado, meu amigo, o que essas palavras te lembram? Elas te trazem alegria, contentamento, paz. A tua lembrança é de alguém pegando uma Bíblia e dizendo: você tem que ler essa Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, você tem que ir no culto, você tem que ir na programação tal. Se a tua lembrança é somente essa, ou talvez você nem essa lembrança tenha, talvez você nunca pisou dentro de uma igreja, e talvez diga: nossa, ouvi falar que evangelho é algo pesado, parece algo distante, parece algo sacrificante. Você pode dar um passo além, porque Deus está ali na porta, como está para todos nós, dizendo: olha, filho, entenda que você sempre esteve aqui comigo. Você
isso é teu. Sabe, quando nós começamos a entender que algumas coisas na nossa vida vão acontecer porque Deus quer, e outras não vão acontecer porque Deus escolheu outros planos, mas que tudo é dele, as coisas começam a se tornar mais leves. E por favor, amados, eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, eu não estou dizendo que você não tem que fazer certas coisas na sua vida, certos compromissos na sua vida, mas estou dizendo que essas coisas podem ser vistas sob duas óticas, sobre dois olhares, mas principalmente as coisas de Deus podem ser vistas sob duas óticas. O filho mais novo tinha ligação, chegava-se ao pai, a dificuldade dele era outra. Ele achou que ele era tão próximo do pai que ele jamais falharia com o pai, ou que talvez ele fosse tão parecido com o pai, que pai, dá minha parte na herança que eu vou fazer a minha riqueza. E aí vem o outro lado do evangelho, porque algumas pessoas, elas começam a crescer em Deus, elas começam a desenvolver em Deus, mas elas chegam num ponto que elas acham que conquistaram uma santidade diferente, conquistaram uma intimidade tão fantástica em Deus que elas podem caminhar sozinhas, que a oração delas agora é a oração que vai mudar o mundo, que o que elas pregam, só elas pregam. Você sabe que às vezes Deus, quando essas coisas começam a invadir dentro de nós, e nós nos começamos a achar autossuficientes, por vezes Deus diz, olha, pega a sua porção, vai, você quer ir? Vai. E às vezes lá fora, a gente vai descobrir um texto lá de Isaías, que diz que a cama nunca é suficientemente grande, e o cobertor é curto, quando não estamos na presença de Deus. E eu gosto desse texto de Isaías, porque ele toma o aspecto da cama, que é o nosso descanso, e o aspecto do cobertor, que é a nossa proteção. E ele diz, sabe, povo de Israel, vocês se acharam tão especial em Deus, o povo escolhido, o povo protegido, o povo... Mas sabe que Deus manda dizer para vocês? Que a cama e o cobertor de vocês não é suficiente. E tudo que vocês fizerem na autossuficiência de vocês, sempre vai faltar algo. Filho mais novo, você já me chama de pai, você já entende que eu sou pai e que você é meu filho, mas por que a autossuficiência? Talvez a pergunta dessa noite para nós, para aqueles nossos amigos que estão do outro lado, é: aonde eu estou? Você já se perguntou que Jesus poderia ter contado uma parábola e dizendo sobre 10 filhos, 15 filhos, mas ele resume a história em 2 filhos, porque de alguma forma nós somos um deles, ou talvez tenhamos a porção de cada um deles. Se você tem se sentido íntimo de Deus, nunca deixe que a autossuficiência te leve aos porcos. Aquele cara não faz nada certo, ou outro não sabe nem pregar, ou outro, eu sim, eu faço melhor, eu sou melhor, eu aconteço, eu faço, a igreja que eu prego cresce, a igreja que eu levanto faz. Sabe o que acaba acontecendo com esses homens que se acharam autossuficientes? Vão comer comida de porco, ou nem de porco. E o que acaba acontecendo com aqueles que vivem na escravidão? Às vezes a escravidão traz a morte. Mas a Bíblia diz que para esses dois houve um caminho, e foi voltar ao Pai e dizer: Pai,
como está as nossas vidas. Talvez você possa, pastor, está tudo tranquilo. Meu sobrinho, meu primo, está tudo em paz. Ou você que está aí do outro lado, está tudo em ordem. Mas há lugares que só Deus pode entrar. E eu não me excluo disso. Eu sempre digo que a primeira pessoa que recebe a palavra é aquela que prega. Sabe, não aceite que seja só um culto na sua vida. Seja você aí do outro lado ou aqui conosco, não aceite que depois que se encerra isso, você vá para casa, passe uma semana extremamente comum, e daí numa outra semana se reúne de novo e mais uma semana comum. O que Deus quer fazer é se tornar íntimo, a ponto de Ele falar: filho, tudo que tem é teu. Sabe, quem sabe que tudo que há na terra é dele, Ele não se preocupa em dividir. Porque, sabe, se hoje eu divido o almoço com alguém, toda a comida é do meu pai, e no dia de amanhã Ele me dá a abastança. Se eu divido um conselho com alguém, tudo é do meu pai. E assim como hoje eu ajudo alguém, amanhã alguém me socorre. Então nessa noite eu gostaria que você pudesse ter essa convicção de quem você está sendo, que tipo de filho. E eu gostaria de fazer essa oração para todos que estão aqui, mas também todos que estão aí do outro lado. E enquanto eu oro, lá dentro de você, você faça essa reflexão. Como está seu coração? Tem sido pesado servir ao Senhor? Ou tem sido algo tão distante, você fala: isso era coisa dos meus pais, avós, bisavós, tios. Isso é coisa lá do meu parente, do meu amigo. Deus diz: não, você está hoje aqui, seja aqui dentro, seja aí do outro lado, porque Deus tem um propósito. E um dia nós vamos voltar a casa, sabia? E a alegria de Deus que está à porta é poder te receber. A dor de Deus é que, infelizmente, alguns filhos se foram sem voltar à porta. Mas hoje é o nosso dia e Deus quer que a gente volte. Pai, nós colocamos a vida de cada um diante das tuas mãos. Pai, tu sabes a palavra que o Senhor desejava para esta noite. Tu sabes como tem estado, Senhor, cada situação de nossa vida. Como temos encarado, Senhor, o Teu Evangelho. E não queremos, ó Pai, de maneira alguma encará-lo menor do que ele é verdadeiramente, Senhor. Não queremos conhecer o Deus simplesmente como um Deus pequeno, ó Pai, mas queremos conhecer o Senhor na sua integralidade, Senhor, em tudo que Tu és. Que triste, ó Pai, passar nessa terra e ouvir falar de Deus, mas passar por ela conhecendo apenas um Deus pequeno, um Deus que comanda, um Deus que dá ordem, um Deus que tem escravos. Mas que alegria daqueles escravos que podem um dia se dizer amigos, e daqueles amigos, ó Pai, que um dia podem se dizerem filhos. E como diz na sua palavra, o Senhor nos chamou de filhos. E como filhos, ó Pai, nós somos e fazemos parte de um reino que vai acima desta terra, Senhor. E há um propósito em cada vida que está aqui comigo, seja aqui fisicamente, seja aqui, ó Pai, pela live. E que esses propósitos não possam passar. Que o Senhor possa cumprir cada um deles. Que no dia do arrebatamento, Senhor, todos nós possamos nos encontrar juntos diante de Deus.
inclusive com os nossos amados que se foram, porque naquele dia haverá regozijo, naquele dia entenderemos muitas coisas que aqui vivemos, mas hoje, por amor a Ti, por a fé que temos no Teu Filho amado, pelo mover do Teu Espírito, Senhor, que essa verdade esteja entre nós. Amados, a primeira Bíblia que eu recebi em particular, a minha mãe comprou uma Bíblia para nós. A primeira eu tinha 7 anos, mas quando eu tinha 12 anos eu ganhei uma Bíblia, a minha irmã ganhou uma Bíblia, e a minha referência era a minha avó, que na época era crente, e eu pedi para ela deixar uma dedicatória. Eu tenho essa Bíblia até hoje. E a dedicatória que ela pôs foi um texto de um autor desconhecido, e que no momento eu não entendi totalmente a integralidade daquilo, mas hoje eu compreendo. Sabe, assim como a ave foi feita para voar, o homem foi feito para orar. Que o céu possa estar em mim antes que eu possa estar nele. Hoje eu compreendo essa verdade. Na época achei um texto bonito, mas eu não tinha a profundidade de um garoto de 12 anos para entender. E ela estava dizendo: meu filho, meu neto, o que eu desejo para meus filhos, para os meus netos, para os meus, é que um dia você possa ter uma intimidade a ponto de chamá-lo de pai. E mesmo antes que você possa estar no céu, o céu possa estar dentro de você. Esses dizeres da minha avó, eu estendo a você que está aí do outro lado, eu estendo aos meus parentes que a conheceram, que de alguma forma tiveram contato com ela, ou mesmo aqueles que não tiveram, que conhecem a história dela. E que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Se você puder, fica com a gente nesse último louvor, e na sequência nós encerramos. Se possível, compartilhe essa mensagem. Eu tenho certeza que alguém precisa ouvir. Talvez eu não possa alcançar essa pessoa pessoalmente, mas o seu compartilhar possa fazer com que essa pessoa seja alcançada, e você vai estar sendo assistido. Amém? Então vamos adorar mais um louvor. Pai, estou aqui. Olha para mim. Olha só a oração, amados. Desesperado, Como aquele jovem que deixou seu pai. Olha só. Esta é a oração de alguém que deseja a presença dele, de alguém que deseja o sustento dele. Preciso ouvir Nosso desejo tua é voz. a nossa declaração, mas precisamos ouvir. Agora ouça. Vem, filho amado, Pai chamando você, não como escravo, não como servo, descansa. além de amigo, filho amado. E ele diz: filho, você esteve lá fora, comeu comida de porcos, mas em minha segurança eu te fazerei. Simplesmente permaneça no meu altar, e no meu altar falarei contigo. Quero
o encontro com o Pai, dele ouvir que ele era um filho amado, o curava de todas as feridas. Essa é a nossa certeza, meu amado. Jesus pode curar, Deus pode curar as nossas feridas, quando nós compreendemos que Ele é um Pai que está de braços abertos. Estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. Sim, o desejo era tão grande de ver o Pai novamente. A tua presença, Não importa quanto tempo você esteve longe, a tua não importa os caminhos para onde você foi, meu alimento, é a sua volta, o que importa é o seu posicionamento. E abrir o seu coração, porque Ele está de braços abertos a você. E Ele diz: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. descanse nos braços dele. E bem seguro te conduzirei. Que todos os seus medos estejam entregues diante do abraço dele, da segurança que ele dá. Porque um dia ele quer dar esse abraço ao vivo em você, lá diante dele. Com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como Aleluia. Essa é uma grande verdade, meu amigo. E nesse instante nós vamos nos despedindo de alguma forma. Você continue com esse coração de adoração, mas com essa certeza que Ele diz: vem, filho amado. Se você deseja continuar comigo, há uma música que diz: renova. renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
filho. E ele dizia, eu vou voltar ao meu pai. Ele se arrepende do que ele fez. E ele confessa ao pai. Ele precisa do pai. Ele precisa de uma mudança. Por isso o pai o abraça. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. E essa verdade tem que estar dentro de nós. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim meu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim, aleluia, necessita ser mudado, Senhor. Aleluia. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém, amados? Eu chamei aqui as minhas duas sobrinhas, o meu priminho aqui, Joaquim também. Talvez você não saiba, mas Deus tem tocado a nossa geração. E eles são três consagrados do Senhor. E cada um deles recebeu uma oração quando nasceram para consagrar ao Senhor. E talvez você diga assim, mas eles são tão pequenos, pastor. Eles ainda não têm talvez a noção do que Deus tem. Mas eles são uma nova geração que Deus tem levantado. Eu era pequeno e muitas vezes eu não entendia algumas coisas que minha avó falava. Eu lembro de algumas lembranças que eu passava pelos corredores, quando ela chamava alguns irmãos para orar na casa dela, ou ela ia à casa de alguns irmãos. E às vezes eu via todo aquele momento e não compreendia. Mas eu nunca me esqueci do coração dela, eu nunca me esqueci do exemplo dela. Eu quero orar e Deus me tocou de orar pela vida dos três. Talvez você diga, mas os três estão aí também participando, estão. Talvez brincando, talvez juntos ali, mas no mesmo ambiente de oração, no mesmo ambiente de consagração. Eu sei que não só eles, mas cada primo que minha avó orou, cada filho, cada geração é consagrada. E a palavra de Deus em Êxodo diz que aqueles que lhe forem fiel, Ele preserva e conserva até a 1000ª geração. Eu fico feliz que eu ainda sou só a 2ª geração dele. Eu creio que Jesus volta antes, mas depois de mim ainda poderia haver mais 998. E por amor a Deus, e por amor a ela, Ele ainda assim derramaria a graça. Eu quero orar por eles, mas simbolizando também cada criança, cada vida que está aí do outro lado, cada parente
cada amigo que está aqui e dizer que Deus tem uma obra também na sua casa, nos seus filhos, na sua geração. Não se esqueça que o melhor presente como pai que você pode dar é o caminho de Deus na vida dos seus filhos, a salvação sobre a vida deles. Pai, eu oro agora sobre esses 3 ungidos e trago a memória, Senhor, das promessas que Tu tens no espírito da Valentina, da Antonella, do Joaquim. Oh Pai, Tu sabes o quanto cada um deles é precioso em Sua mão. Tu sabes que ainda os olhos não conseguem visualizar todas as coisas, mas eu sei que Teu Espírito já está sobre eles, ó Pai, e que há um selar de mente, de coração, para um propósito específico, Senhor. Quanto tempo ainda falte para a Sua obra, Pai, para que eles sejam bênçãos entre seus amiguinhos, para que eles sejam bênçãos na onde eles caminharem. Levanta eles com sonhos, levanta eles com uma palavra poderosa, levanta eles como servos de oração, e não só servos, amigos e filhos, ó Pai. Que Teu Espírito derrame a unção de autoridade, a unção de discernimento sobre cada um deles, ó Pai. Que a Tua graça os alcance, Senhor, fortalecendo-nos, fazendo crescer na integridade, Senhor. Eu coloco a Tua bênção sobre a vida do Joaquim. Eu coloco a Tua bênção sobre a vida, Senhor, da Valentina, sobre a vida da Antonella. E, ó Pai, Tu sabes, Senhor, que há um simbolismo muito importante para mim aqui, Senhor. E Tu sabes que são anos, ó Pai, que cada vida aqui é preciosa para mim, Senhor. Ver meu tio Glauber hoje aqui é algo que alegra o meu coração. Ver o Adriano, a sua esposa, ver o Robson, ver o meu cunhado também, a minha irmã, a minha tia Isis, Senhor. Mas eu sei que ainda há outros que temos orado. Há um Juninho, Senhor, há um Geiso, um Márcio, um Rafael, há uma Estefânia, um Bruno, há uma Priscila, há um Marcel, há todas as outras gerações, ó Pai. E não queremos que passe nenhum, Senhor. Não importa, Senhor, os homens. O que importa é o seu coração, Senhor, e a sua lealdade, Senhor. E eu sei que a promessa que Tu fizeste naquele dia com a minha avó era que todas as gerações dela, Senhor. E eu sei que o Teu Espírito está nesta casa, porque essa sala um dia foi o quarto dela, Senhor, parte da sala dela também, onde muitas orações foram feitas, Senhor, durante a noite no culto. Mas o Teu Espírito ainda sela esta casa, Senhor, com Tua presença, com Tua consagração, Senhor. E eu abençoo cada família que está do outro lado também, Senhor. Cada parente, talvez aqui não citado nominalmente, cada primo, cada tio, cada tia. Que o Teu Espírito esteja sobre todos eles, ó Pai. Sobre as demais famílias, do meu pai também, dos meus outros primos pelo lado paterno, e sobre cada geração aqui, daqueles que aqui estão e estão também representando os seus amados. Certamente alguém aqui está pensando também naqueles que não estão com eles, mas que eles amam, Senhor. Que o Teu Espírito possa fazer essa palavra viva sobre eles, e que eles possam retornar, porque o Pai os espera de braço aberto, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado. Amém? Eu confesso que fico bem emocionado quando falamos de família, porque
Eu sei. Minha mãe trabalhava durante o dia e eu sei o quanto minha avó intercedia. E às vezes eu estava aqui e bastava eu botar o pé aqui dentro e ela pega esse livro aqui, lê esse livro aqui, pega esse versículo bíblico, lê esse versículo bíblico. Olha, ore assim, faça assim. Porque ela estava plantando. E um dia eu tenho certeza que eu vou poder agradecê-la pessoalmente e dizer: vó, estou voltando primeiro porque Jesus me salvou. Mas obrigado, porque como avó, como mãe, como uma mulher cristã, você fez a melhor escolha que você podia ter feito, que é dar um exemplo da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, amado. Não se esqueça disso. O melhor exemplo, a melhor herança